O que o dinossauro Barney tem a ver com o código 666? Apocalipse capítulo 13, verso 18 diz assim: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um ser humano. E esse número é o 666. Apocalipse 13, verso 18, ele tem sofrido na mão dos teólogos que trabalham com a escatologia. Não é de hoje. Eu digo que esses teólogos que esperam o jornal que sairá amanhã, eles ficam aguardando o nome de um personagem, um evento, para tentar encaixar isto dentro do texto bíblico. Eles não trabalham com um texto bíblico a partir do próprio texto, de dentro para fora, mas eles ficam esperando alguma coisa para encaixar dentro da sua interpretação do texto. Eu falo que é os teólogos de escatologia que estão esperando a notícia que vai sair amanhã para tentar encaixar tudo isso dentro do seu contexto. E nesta busca, né, em tentar preencher essa lacuna e tentar dar significado ao texto de Apocalipse 13, verso 18, o que não faltou foi personagem para encaixar aí. Você tem desde o Papa de Nero a Reagan e também o próprio personagem fictício, infantil, o Barney, o dinossauro Barney. Em uma dessas tentativas, ou várias tentativas, Barney, assim como o código de barra, também agora, ultimamente, assim, coisa de dias, está sofrendo na mão de teólogos escatológicos que tentam, assim, de uma forma mirabolante, dar sentido ao texto, assim como numa brincadeira, até Barney se tornou um dos representantes ou um dos candidatos a ser este tal personagem existente aí, ou dito, ou revelado em Apocalipse 13, verso 18. Mas o que nós devemos e no que nós devemos o que nós devemos observar e aonde nós devemos focar aqui? Você tem que entender que o verso 18 ele faz parte de um contexto dentro que começa no verso 11 e termina no verso 18. Então eu tenho um contexto. O que eu tenho dentro desse contexto é a elaboração ou a denúncia, a revelação de um sistema que está sendo elaborado, de um sistema que está sendo preparado. E esse sistema é um sistema onde você tem a besta, o falso profeta, arquitetando, produzindo, gerando algo que vai oprimir, que vai causar violência, perseguição, uma forte perseguição a qualquer pessoa que esteja envolvida com o nome do Cordeiro ou que não queira se submeter a este novo sistema que pode ser implantado amanhã. Então é um sistema possivelmente de compra e venda, algo que consiga rastrear quem é a favor daquele sistema ou quem é contra aquele sistema. Isso já lá no primeiro século já existiu. Dentro do contexto de João, você já tem ali um culto chamado culto ao imperador, e muitas vezes quem participava deste culto recebia uma espécie de certificado, um documento que revelava que você era alguém que apoiava o império e também apoiava o culto ao imperador, participava do culto ao imperador. Então você já tinha um sistema de rastreio. Quem não tinha este documento, possivelmente, isso nós estamos falando do primeiro século, hein? E você já vai ser perseguido, ou você é contra o Estado, você já vai ter ali uma negativa diante do império, diante do imperador. Então você precisa legalizar ali sua situação. Qual é a forma de você legalizar isso? É adorando ou cultuando um imperador. Então você já vê isso dentro desse contexto histórico lá no primeiro século. Então o que se dá a entender é que haverá, possivelmente no futuro não tão distante, ou tão próximo, ou tão distante, por que não? Você vai ter um sistema
que vai rastrear, um sistema que tem aí, envolve uma marca, uma codificação, um sistema de identificação se você apoia aquele, vamos dizer assim, o império satânico ou se você apoia o império o reino de Deus. Então você vai ser ali de alguma forma rastreado dentro desse sistema. E o que João quer demonstrar aqui no capítulo 13, do 11 ao verso 18, é que o 666 é uma forma sarcástica de João conversar com a sua comunidade e revelar para a sua comunidade que esse sistema, ainda que ele seja opressor, violento, um sistema que vá trazer ou vai trazer muito ou muitos problemas para a comunidade cristã, este sistema ele já nasce para o fracasso, ou ele já nasce fracassado, ele não perdura. Por quê? Porque dentro desse contexto de números usado por João, o número perfeito é o 7. E o número perfeito, ele sempre será aplicado, ele sempre é aplicado para Deus. Ou em Deus, ou para as obras de Deus que são perfeitas, são concluídas. Elas não precisam ser, elas não são obras inacabadas, vamos dizer assim. Elas não têm defeito, elas são perfeitas. Então, o número 7 fala de perfeição, o número 7 fala de plenitude, de tudo que está sendo concretizado. O número 6, na verdade, ele está sendo usado aqui dentro desse texto, e eu posso dizer isso com toda certeza, porque o texto do Apocalipse, ele usa várias ilustrações de numerologia, por exemplo, as 7 igrejas, as 7 taças, 7 selos, você tem 144 mil, que tudo isso fala sobre, simboliza o povo de Deus, por exemplo, como um todo. Então você percebe que João usa esses números como uma fonte ou como símbolo ou como um código. Então aqui dentro é este o código. O código 666 ele é usado como um símbolo para o fracasso, para um projeto satânico que nasce fracassado. Ele não vai subsistir, ele não vai subsistir diante do Cordeiro, diante da soberania do Cordeiro. Todo este projeto que foi elaborado, todo esse projeto que vai ser desenvolvido, ele já vem sendo desenvolvido com uma marca de fracasso, com uma marca de algo que nasce para simbolizar a imperfeição, para simbolizar o defeito, para simbolizar a natureza humana caída que não pode e não vai ter como permanecer diante do Cordeiro. Então, o 666, ele simboliza tudo isso dentro desse contexto, ele fala de tudo isso. Então, o que João está advertindo, possivelmente, seus leitores, e a partir disso e desse entendimento, isso fica uma lição para mim e para você. Ele está advertindo aos seus leitores que diante de toda essa violência, de toda essa opressão, de tudo isso que esse sistema satânico é projetado aí pelo anticristo, pela besta e pelo falso profeta, essa trindade satânica, tudo que ela produzir e tudo aquilo que também terá como apoio o ser humano caído, tudo isso pode gerar de alguma forma dentro do nosso coração um tipo de tentação para a apostasia. Eu posso me sentir tentado a abandonar a fé em Jesus Cristo por causa de tudo, por causa da pobreza, por causa da falta de alimentação, por causa da violência, por causa da perseguição ferrenha. Então serão tempos difíceis, serão tempos angustiantes que a igreja passou, que a igreja passa, e ela pode passar de uma forma ainda muito mais intensa. Então o que João está falando é que, diante de tudo isso, entenda que este império ele está fracassado, esse sistema, esse projeto, ele está fracassado. Esse momento pode surgir a qualquer momento. Essa intensidade satânica, esse projeto satânico, essa forma de perseguição mais intensa a todos aqueles que proclamam o Evangelho, a todos aqueles que defendem uma fé
a Jesus Cristo, a todos aqueles que apresentam o Evangelho ao mundo, todos esses possivelmente serão perseguidos de uma forma mais intensa. Então, parafraseando João, eu poderia dizer aqui que diante da opressão, diante da violência, diante da fome, da perseguição, da dor, da tristeza, da morte, o que João está dizendo é: aposte todas as tuas fichas no Cordeiro. O que João está dizendo é: continue acreditando na verdade do Evangelho, porque ele te revela aquele que é soberano, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. É isto que o texto do Apocalipse me mostra, é isso que o texto do Apocalipse me revela, é isso que está dizendo o texto e a mensagem do Apocalipse. O Cordeiro vence. Não importa a intensidade, não importa a violência, não importa o tamanho desta violência, o Cordeiro vence. O Cordeiro sempre vence. Então é isso que João está dizendo: aposte todas as tuas fichas no Cordeiro. No final, o que o texto de Apocalipse 13, do 11 ao 18, está destacando ali é uma questão de fidelidade. Ou você vai fidelizar, vai ser um fiel ao reino das trevas, ou você vai ser fiel ao reino de Deus, ou você vai ser fiel ao complexo trinitariano satânico, ou você vai ser fiel ao complexo trinitariano Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou você se coloca em fidelidade a um, ou você automaticamente estará servindo o outro. O que está em jogo aqui é uma questão de fidelidade. E João está destacando: aposte tudo em Jesus. Seja fiel a Jesus. Porque 666 simboliza fracasso. Que Deus te abençoe e até um próximo momento.